Olá, Reinaldo. Oi, Camis, boa noite. Olá, Índio. Guardando a nossa estrela. Boa noite, Camis. Oi, Aline, tudo bem? Boa noite. Oi, Ana. Olá, Robson. Logo vamos fazer uma live com você, Aline. Oi, Fernanda, beleza? Estamos aguardando, Fernanda, estamos aguardando a Dalila. Até vou pedir para Camis dar um toque lá na Dalila para ver se ela não está confundindo os horários. Opa, chegou. Oi, Dali. Olá, gente. Tudo bem? Pô, você me assusta, Desculpe. Dali. Não, Pensei que tô você ligada. tinha esquecido. Não, esqueci não. Olha o que a Tô Fernanda Bressan está aqui. falando lá, ó. Apareceu a Margarida. Pareceu a Margarida, né? Tô aqui. É, a Aqui em Bressan está casa, pegando no teu pé lá. tá vendo? Não, mas tô aqui com prazer. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo aí. Tá presente. Obrigada pela audiência, né? Dalila, é, em nome da Liga Iguaçu, eu queria agradecer você por você ceder um pouco do seu tempo para bater um papo com a gente e para a gente saber mais sobre você. As pessoas não valorizam muito assim, os esportistas da nossa terra, né? Eu tinha conversado Verdade. com a Fernanda Bressan sobre isso, né? Que a Fernanda Bressan nos deu uma live aí a semana passada, e tanta gente comentando comigo, nossa, não sabia que essa menina tinha feito tudo isso e tal. Então, as pessoas, às vezes, não sabem o que os nossos atletas passaram, fizeram, né? As pessoas que conheceram, né? E é Verdade. importante essas lives que a gente faz para as pessoas conhecerem um pouco mais de vocês. Tá? Inclusive, tinha gente que é assim, chegada com a Fernanda Bressan, perguntando para mim, nossa, eu não sabia de tudo isso da Fernanda, sabe? Então, foi uma coisa bacana, tá? Aí eu estou muito feliz que a gente está fazendo essas lives com vocês, para o pessoal saber um pouco mais de vocês. Fico muito feliz mesmo e agradeço, a Líbia agradece muito a tua presença. Obrigada pelo convite. Eu também estou com muito prazer de estar aqui, poder, né, falar um pouquinho da minha história, né, desde o início, né, e o basquete paranaense tem muita gente aqui que, né, tem história, muita história para contar, e graças a vocês a gente está aqui, né, para poder mostrar para todo mundo como é que, né, foi
a nossa trajetória. Legal. Então, Dalila, começa contando pra gente como é que o basquete apareceu na sua vida e como que começou tudo isso. Olha, o primeiro contato que eu tive com basquete foi por causa do meu irmão Rodrigo, né? O Rodrigo jogava basquete no Curitibano, tal, e eu sempre ia assistir os jogos dele. E daí eu comecei, né, a acompanhar, né, entender o do jogo um pouquinho e tal. Eu era muito criança. E depois de um tempo eu comecei a curtir e comecei a treinar. E o Chechel que me encontrou lá na Oswaldo Cruz. A gente na verdade eu estava fazendo ginástica olímpica na escolinha lá do Oswaldo Cruz. Aí o Chechel viu, né, o tamanho da criança lá e começou a conversar comigo e sabe como é que é. A gente sabe muito bem como é que é, né? Quando a gente vê uma criança grande lá, a gente já quer chamar para jogar basquete, né? E assim começou, né? E daí ele tinha contato com o Erivelto também, que trabalhava no Cefet, e ele trabalhava também no Clube Curitibano, e assim foi. Aí uma coisa levou a outra e, enfim, foi assim. Entendi. Então, o teu início foi no Clube Curitibano. Sim, meu primeiro clube foi o Curitibano. E o seu primeiro técnico? O primeiro técnico foi o Chechel, Carlos Schneider. Ele comentou isso na terça-feira, que quando ele começou lá no Curitibano, você foi uma das primeiras lá que ele catou lá para fazer parte da equipe dele. Tá? Bacana. Ele Saindo do Curitibano, você assim, deve ter tido também uma vida escolar no basquete, né? Você jogou em que equipes escolares? Sim, aí eu fui para o Positivo, que me ofereceu bolsa. Aí eu joguei com o professor Gilmar. Ele era gaúcho, né? E trabalhou com a gente. Foi a época que a gente começou a jogar o escolar. Daí a gente jogava jogos abertos. Eu era novinha e jogava adulto, jogava todas as categorias, né? Eu ia de gaiata. Mas foi muito legal. Tive uma experiência, conheci muita gente. Até hoje, minhas amigas, nossa, de anos, estão até jogando hoje no Master, né? A Aline, quem mais? A Viviane, a Isabel. Nossa, é tanta gente que hoje a gente se encontra e fala, meu Deus, a gente se conhece há mais de 3 pontinhos para não falar, né, gente? Porque não, vou entregar nossa idade. É muito tempo. Enfim, e basquete é tudo, né, pra gente. Basquete, na verdade, minha vida é basquete, né? O basquete entrou na minha vida e nunca mais saiu, até hoje. Eu vivo do basquete, né? Enfim. Aí você jogou aqui também. Você chegou a jogar no Cefet também? Joguei na época que o Erivelto estava lá, a gente treinava e jogava, acho que era campeonato de clubes na época, não era, né? Aí Sim. A gente treinava no Cefet e daí o Erivelto que era o técnico lá na época. Então eu joguei por eles também. Grande técnico. Né? Sim. Começou bem, então, porque era um dos melhores que tinha. E se não fosse lá, o time dele era muito forte. Aprendi muito com ele. A gente se matava na quadra, mas eu aprendia muito com ele. Foi o melhor inimigo que eu tive, foi ele. Você estava no Atlético e no Bardal, né? E a gente, acho que o Cefet e o Bardal eram os grandes rivais da época, né? Na época, sim. Aí eu tinha também o Colégio Estadual do Paraná. Sim, o estadual, Marco Aurélio. Tempo bom, né? Uma coisa bacana, né? Tempo que muita gente ia no ginásio, assistia jogos, né? Eu sinto isso muito, porque eu trabalho hoje com a base e a oportunidade do escolar, né, de ter bolsa para poder oferecer uma oportunidade de vida para os atletas, né, que têm talento e tudo mais, e levar estudo e esporte ao mesmo, né, lado a lado, assim, é muito importante. E hoje em dia raramente, né, são raras as escolas que oferecem essas oportunidades de bolsa, né, de dar de poder jogar, e é complicado, viu?
Tá eu bem poder difícil encaminhar mesmo, meus viu? alunos. Hoje, Infelizmente, a cultura, né? A é, cultura brasileira não é muito, né? Nos Estados Unidos você joga, você é o rei lá. Você joga todos os esportes pela escola e tudo mais. Aqui o pessoal não valoriza, né? você vai matar a O minha atleta. entrevista. Espera aí, nós vamos chegar lá nos Estados Unidos. Tá, Calma, tá bom, tá bom, calma. Nós vamos ficar aqui no Brasil primeiro, né? tá. Aí você teve uma, assim, uma participação em equipes de São Paulo, né? Tive. Eu saí Você foi como daqui. juvenil para lá? Na época não tinha essas coisas de sub-17, sub-18, né? Na Na época você foi verdade, como juvenil para lá? sim. Na verdade, teve um campeonato brasileiro, acho que infanto, que foi lá no Tarumã. E a Maria Helena e a Heleninha queriam me levar, mas meus pais não me deixaram ir. Aí eu tinha, acho que eu tinha o quê? 15 anos, 16 anos. E meus pais não quiseram me liberar para ir, para morar lá, né? Para jogar basquete lá. Enfim, aí demorou um pouquinho, quando eu tinha acho que 17, eu falei assim, pai, mãe, eu quero jogar fora daqui. Eu acho que a oportunidade, o basquete paulista sempre foi bem forte, né? E eu acho que o segundo passo, né, é eu poder jogar numa equipe lá paulista, né? Que o Campeonato Paulista sempre foi bem, né? Mas o nível era muito superior ao nosso aqui naquela época. E daí a Laís, Helena e a Arilza me convidaram para jogar em Santo André. Daí eu joguei lá o juvenil, né? Os 17, 18, eu fiquei lá. Pela 2 anos, Pirelli. pela Pirelli, em Santo E André. lá em São Paulo você jogou só pela Pirelli, no caso? Não, daí eu fui, quer dizer, depois disso, depois que eu voltei da seleção, eu joguei ainda em Guarulhos, né? Pela prefeitura de Guarulhos, que foi meu último Sim, clube, na verdade, entendi. né? Me mata uma curiosidade. Você, assim, eu conheço você faz muito tempo e assim eu tenho uma opinião, né? Eu acho que você tem um biotipo de jogadora de voleibol. Nunca convidaram você para jogar vôlei? Não, sempre me perguntam, você joga vôlei? Eu falei, não, eu jogo basquete. Na verdade, nunca me convidaram para jogar vôlei porque, não sei, na verdade, eu não gostei, não gostava de vôlei, né? Eu gostava de handebol, gostava de basquete, mas de vôlei nunca me atraiu e nunca tive nenhum convite, na verdade, Que bom. né? Ainda bem. É, é verdade. Eu que o diga, né? A gente vê os atletas de vôlei, os gigantes, né? Eles É, pegam e a gente fica só com os baixinhos daí. É Fernanda Brescia engraçado. está perguntando para ti que ano que você esteve lá em São Paulo, Em, na foi Pirelli, em Guarulhos. 86, 87. Foi em 86, 87. Está Foi juvenil, perguntando né? se você jogou em 90 na Pirelli. 90, não. Não, Não, né? 90 eu não Foi estava aqui, antes, né? estava fora. Estava É. fora. Bom, daí me diga uma coisa. Como é que você acabou indo para os Estados Unidos? Como é que foi tudo isso? Você estava aqui, eu em alguns momentos estava dando treinamento para você aqui, inclusive, e até hoje eu não sei como é que foi essa situação de você, de repente, ir para os Estados Unidos. Então, novamente, né, foi por influência do meu irmão, que já estava lá também. Ele já estava, acho que no terceiro ano já, tá, lá na universidade, jogando o NCAA pela West Texas, e ele falou com o coach do feminino, né, que tinha uma irmã que estava jogando, que jogava basquete aqui no Brasil, e se tinha, né, se eu poderia ir lá, né, sem compromisso, fazer um tryout, né, um teste lá para ver se eu tinha condições de fazer parte da equipe, né. Aí eu fui com a cara e com a coragem, não tinha nada certo, fui mais assim, bom, não tenho nada a perder, né, eu estava numa época assim que, nessa transição, né, de 18, de juvenil para adulto, sabe, e eu não sabia o que fazer, eu estava até pensando em parar já. Daí o meu irmão falou, Danilo, você quer estudar? Você quer tentar? Vamos. Daí eu fui. Eu não falava inglês, nunca tinha viajado para fora do país.
Assim, eu fui com a cara e com a coragem, fui sozinha. A minha primeira viagem internacional eu fui sozinha, sem falar inglês. Aí eu peguei, meu pai falou, me deu um jeito lá e eu consegui, né, consegui o visto, deu tudo certo, eu fui como visitante, como turista, né? E Sim. fiz o teste, né? Conheci o coach lá, meu irmão me apresentou, o coach Schneider, e enfim, eu passei no teste, a princípio, né? No tryout da equipe, da universidade, e o coach Schneider me ofereceu uma bolsa 100%, de 100%, né? Não precisava pagar nada, tinha casa, alimentação, tinha tudo pago. Só que eu não falava inglês. E tinha que passar num teste chamado ACT, que é tipo um vestibular para você ingressar na universidade lá. E eu tinha um mês para poder me preparar para esse teste. Então, assim, eu pensei, imagina a pressão. Imagina. Eu falei assim, bom, Rodrigo, vamos tentar, né? Eu fiquei um mês na casa de uma professora de high school lá, hoje é minha mãe, foi minha mãe americana lá, na verdade, né, a Jenna. E ela era Sim. professora de história, daí eu fiquei isolada dos brasileiros, fiquei sem falar português de jeito nenhum. Meu irmão, de vez em quando, domingo, assim, ele me ligava. Assim, foi um intensivo, assim, absurdo, e consegui, finalmente, né, no dia do teste lá, passei, graças a Deus. Foi assim, foi um milagre, na verdade, porque para quem nunca, né, nunca tinha tido uma experiência dessa, né, de falar inglês, não sei, foi assim, eu me esforcei, claro, eu tive que dar o meu máximo, falei que é oportunidade de vida, né, era uma oportunidade de vida. Eu falei, gente, eu tenho que passar nesse teste, estudei muito, e essa imersão junto com a minha mãe americana lá, né, no inglês, valeu a pena, eu consegui passar no teste. Enfim, aí o primeiro ano da universidade, que normalmente a gente são 4 anos, né? Eu tive 5 anos, porque o primeiro ano eu fui redshirt. O que é redshirt? Você só treina, você só treina. Você não viaja e você não joga. Um ano eu fiquei lá, porque eu não falava inglês. Enfim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, né? Porque eu ganhei um ano a mais de faculdade, né? Sim. Os estudos foi perfeito, foi ótimo. Tive 5 anos de bolsa de estudos, morava no campus de graça, né, alimentação, tudo certinho, tudo pago. E, enfim, e daí no basquete, o meu primeiro ano de jogo, que eu joguei mesmo, foi em 90, né? Eu cheguei lá em 89 e fui jogar na temporada seguinte, né? Então foi assim, complicado, foi complicado. Foi bem assim, sacrificante, assim, foi bem. Foi uma experiência muito dura. Teve horas que eu queria desistir, mas eu falava assim, nossa, não, essa oportunidade eu não posso perder depois de tudo que eu já fiz, né? E enfim, Foi. daí eu fiquei por lá, fui guerreira, Exato. e Foi deu o que o tudo Rômulo certo no acabou de final. falar. Ele disse que você é a irmã dele, guerreira. Fui guerreira, fui guerreira. Abraço, Rômulo. Bom ter você aí, tá? Beijo, Romo. O pessoal que está Então, assistindo a meu live, se tiver parceiro, alguma curiosidade, quiser perguntar alguma coisa para a Lila, fica à vontade, tá? Que eu estou fazendo as minhas perguntas aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, sem problema nenhum. Aí, Dalila, me diz uma coisa. O basquetebol, ele universitário americano, é uma guerra, né? Por mais que seja masculino ou feminino, é uma guerra. Você foi campeão universitário lá. Me conta como foi sim. isso. Olha, a nossa temporada era assim, eles são super organizados, né? E a gente tinha os jogos fora da temporada, que era tipo se preparar, né, para o torneio, né, da NCAA. E a gente jogava contra times assim de divisão 1, divisão 2, colleges também, sabe? Então a gente tinha o calendário do ano inteiro antes de começar a jogar. Tipo assim, não tinha furo nenhum. A gente jogava assim, era assim, uns 50 jogos, né?
assim, eu nem acho que nem por aí, da temporada em si, né? Fora os que a gente fazia como campanha. E sempre tinha o lançamento da equipe, e lá eles fazem tudo se transformar num espetáculo, né? É muito legal o jeito que eles, o carinho que eles têm com os atletas. A cidade lá era pequena, Canyon, né? É uma cidadezinha do interior lá de Texas. E o Amarillo é como se fosse São José e Curitiba, né? Eu morava em São José e o Amarillo era Curitiba, que era cidade grande, né? E Entendi. Canyon, assim, todo mundo me conhecia. Eu chegava lá, os atletas todos lá, todo mundo da cidade conhecia e a gente era muito valorizado, era muito, muito, muito bom, assim, a sensação, né, de morar lá e saber que a gente era importante para as pessoas lá. O ginásio nunca, nossa, sempre lotado, sempre lotado. Enfim, a gente era uma, tipo, foram anos de glória, né? A gente me sentia assim sempre uma celebridade, na verdade, esses 5 anos que eu fiquei lá. Muito carinho, assim, das pessoas, né? E, enfim, é muito bom, foi muito boa a experiência. É, a cultura é diferente lá, né, Dalila? Atleta, Assim, os atletas são bem respeitados, né? sim, E não sim, digo só a em gente é um basquete exemplo, mesmo, né? né? Em todas as modalidades, né? Os atletas, Sim, eles têm um certo... existe um certo carinho, assim, pelos atletas, né? E as uhum. universidades, as escolas, né? Valorizam muito o pessoal que resolve ser atleta, né? E é uma Sim, coisa e o bacana, é legal, uma coisa que faz muito falta aqui, né? o legal lá, porque assim, os atletas a gente tem que servir a comunidade também, né? Então, quando a gente estava fora da temporada, a gente sempre tinha os camps, né? Os camps lá da universidade mesmo, que o técnico que promovia, que organizava. E era assim, cada semana era um grupo de crianças que vinham de todos os estados lá dos Estados Unidos, né? Para participar. Era um camp só de meninas, né? Então, eram 4 semanas em julho e as jogadoras da equipe tinham que ser as monitoras, né? E tinham os técnicos, o auxiliar técnico, comissão técnica, enfim, participava também, né, do camp. Então tinha uma rotina assim super pesada, assim, eram 4 semanas de muito trabalho. A gente recebia, né, para trabalhar, claro, nessa época, que era o dinheirinho que a gente guardava, na verdade, para poder, né, utilizar durante o ano, né, porque a gente não podia trabalhar, né, eu era estrangeira, então, enfim, então era assim, era muito bom porque as crianças, né, que eram fãs nossas lá, eles eram os nossos alunos, né, nessa temporada do camp, era muito bacana. E foi ali que eu aprendi a ser professora de basquete, na verdade, ali que a Uhum. minha experiência hoje graças a esses anos, né, que eu trabalhei no camp lá na universidade. Eu devo muito isso ao meu coach Schneider. Que Né? bacana, que bacana. É. É, o professor Marival acabou de entrar, seja bem-vindo, professor Marival, um abraço. Oi, É, Marival. aí me diz uma coisa, aí, eu, na época, né, recebia, inclusive, manchetes de jornais com a sua participação lá em jogos. Era uma coisa bacana, porque essas coisas chegavam até mim, sabe? E pelo carinho que a gente tinha, né, por você, então sempre chegavam essas coisas até mim, e eu ficava muito orgulhoso nessa época, né? E daí, dessa parte toda, acabou você na seleção brasileira. Como é que foi isso? Vamos chegar nessa parte agora. Tá. Meu pai era meu fã de carteirinha, né? E ele fazia álbuns de os recortes das coisas lá que vinham dos Estados Unidos, sabia quantos pontos, quantos rebotes, tudo ele sabia. Ele tinha tudo registrado, Tinha a estatística de enfim, tudo. tinha tudo, tinha tudo. E ele era muito amigo do Fernando Sanches, que na época era presidente da Federação Paranaense, né? Sim. Meu padrinho, eu falava assim, você é meu padrinho, tal, assim, né? Porque foi ele que realmente me mostrou a minha performance lá nos Estados Unidos, chegou na CBB por intermédio do Fernando, sabe? Porque pela estatística que eu tive, né, pela boa representação que eu tive lá na universidade, todas essas
né, tudo isso chegou a CBB graças ao Fernando. Então eu devo muito a ele essa convocação. E eu fui convocada, na verdade eu falo assim, eu caí de paraquedas na seleção porque eu fui convocada por estatística e eu praticamente não conhecia as meninas, né? Eu conhecia só as estrelas, que era a Paula Hortência, a Janete, né? E a Ellen e a Roseli eu conhecia porque a gente tinha uma ligação, assim, que o meu ex-noivo era irmão do noivo da Ellen na época. Então a gente se conhecia, assim, nesse lado familiar, né? Sim. Enfim, aí foi por isso, assim, essa foi a minha convocação foi dessa maneira, entendeu? E eu estava terminando a universidade, estava fechando, estava me formando já. E eu falava assim, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos ou eu vou voltar para o Brasil com essa convocação? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, é outra oportunidade de vida que eu não posso largar, né? Aí eu peguei, falei assim, não, tudo bem, eram 16 jogadoras convocadas e 12 só poderiam ir, né, para o Mundial. Sim. E a minha chance de ser cortada era enorme, porque eu não conhecia ninguém, os técnicos não me conheciam, enfim. Eu falava assim, bom, para fazer parte da Vinha, seleção, vinha de um eu, basquetebol já diferente também, né, Dalila? Porque as regras pois são é, diferentes também, né? sim. Então foi uma situação assim, uma decisão muito difícil de fazer, sabe? Eu estava com o coração apertado, porque eu fiquei 5 anos lá, eu só voltava uma vez, ficava um mês aqui, depois do camp, eu vinha, ficava aqui uns 15 dias e voltava para lá, nesses 5 anos que eu morei lá, né? Eu ficava 15 dias com a família e voltava para lá. Então, nossa, a saudade era de voltar para o Brasil, assim, de ver a família, os amigos, né? Tava muito grande, né? E eu falei assim, mas a oportunidade de morar lá, de ficar, de trabalhar, também era grande, entendeu? E eu falei assim, bom, eu tô com 24 anos, 23 anos, 23 para 24 eu ia fazer. E eu falei assim, ainda a minha carreira de atleta ainda pode continuar, né? E daí eu pensei bem e falei, bom, eu vou voltar para o Brasil então. Daí eu arrisquei essa oportunidade, né? Poderia ter ficado lá e me transformado, né, trabalhado e ficado por lá. Tinha as oportunidades. E a convocação para a seleção foi muito tentadora e eu conversei muito com meu pai e meu pai falou assim, Dalila, você tem muita água para rolar no basquete, você é nova, então tá bom. Daí eu voltei de Malicuia, não deixei nada para trás lá. Daí vim com risco de ser cortado. Não voltei para casa, eu fui direto para São Roque, onde estava a seleção já concentrada, né? Aí a gente ficou um mês lá no Hotel Alpino, em São Roque, fazendo amistosos e treinando. E depois a gente foi fazer a campanha no Nordeste, mas no outro mês. E um mês antes do torneio a gente foi para a Austrália. Então eu fiquei 3 meses. Eu voltei para o Brasil, não vi minha família, quer dizer, minha mãe e meu pai foram lá me visitar, tal, né? Mas eu não voltei para casa. Então a gente ficou 3 meses se preparando para o Mundial. E, e valeu a pena, né? Não fui cortada, graças a Deus. Fiquei e enfim, a história, você sabe como é que terminou, né? Você vindo dos Estados Unidos, ingressando na seleção brasileira, como é que foi a recepção com você em relação às atletas daqui, da seleção, as convocadas que vieram aqui do Brasil? Elas se receberam bem, foi tudo tranquilo? Ah, foi assim, claro, né? Tem as meninas que falavam assim, poxa, a gente tem que se dar, tem que ser amiga, ser parceira, porque sendo uma equipe, né? A gente tem que se dar bem com todo mundo. Eu nunca tive problema nessa parte de relacionamento, né? De fazer social e interagir com as meninas, nunca tive problema com isso, né? Mas eu senti assim que elas tinham um pouquinho de preconceito por eu não ter a história, elas não me conhecerem, sabe? Eu tive que provar quem eu era, provar minha capacidade, provar o talento que eu tinha para poder ficar dentro da seleção. Então, assim, para mim foi muito desafiador, sabe? Foi bastante pressão, porque, poxa, Hortência, Paula, Janete, todo mundo, né, ali, né? E eu estava junto ali com as estrelas, né, do basquete brasileiro, né?
Sim, E eu admirava, elas eram, nossa, eram meus ídolos, né, naquela época. exato. E eu falei assim, gente, eu fiz, olha, eu dei meu máximo, sabia que corria muito risco de ser cortada, mas eu estava ali e era uma oportunidade única, porque eu tentei, fiz minha parte e graças a Deus deu tudo certo, né? É difícil, viu? Muito difícil. Porque eu Eu sei imagino, que foi. tinham jogadoras, as jogadoras que estavam lá, todas elas eram de altíssimo nível. Então, assim, eu não sei como que eles fizeram para os cortes, né? Na verdade, mas assim, eu fiquei muito surpreendido, me surpreendi muito por não ter sido cortado da seleção, né? Entendo. É, É por isso que eu questionei contigo, porque fatalmente eu achava que daria algum tipo de choque, né? Vindo ser desconhecida, vindo de um basquete diferente, é, eu senti que poderia ter acontecido, de repente, as atletas daqui estranhar, né? Por não te conhecer, por não saber da sua capacidade, essas coisas assim. Por isso que eu fiz questão de é, questionar isso contigo. Mas pelo que você está falando, foi tudo legal, foi tudo ótimo. E a foi. Fernanda Bressan agora fica na nostalgia, né? Você falou São Roque, ela fica lá, nossa, que saudade, São Roque. Porque normalmente a seleção treinava lá também, né? Então Sim, daí a é. Fernanda deve ter alguma história para contar para a gente de São Roque, mas a gente pega ela outra hora de novo, deixa ela. Acho, acho que tem história também. Pô, Tem que se fazer uma tem, se live. tem. É, e daí, Dalila, agora me conta, como é que foi ser campeã mundial de basquete? Como é que foi esse Nossa, caminho? Caramba, deve ter sido uma emoção enorme. Não só eu, mas acho que é, muita gente tem curiosidade sobre isso. eu digo que a maior emoção que eu tive, a segunda maior emoção que eu tive foi quer dizer, a primeira foi o nascimento da minha filha, né? A segunda foi a de ter, a segunda foi esse título mundial que você não ser o favorito, a gente foi, ninguém acreditava na nossa equipe, ninguém acreditava que a gente tinha capacidade de ganhar, de conquistar esse título. E a imprensa não estava nem aí com a gente, né? Aí a gente foi devagarzinho, devagarzinho, a gente começou a ganhar a, a, os Mas eu jogos e acreditava, eu levantava de madrugada para ver jogo. Às não, esse nem o dormia. pessoal tava lá. Eu Era sei, tem muita quatro, gente que fala assim, cinco da manhã poxa, jogo, nós estávamos assistindo. é, a Austrália, o fuso horário é o oposto daqui, né? Mas enfim, foi assim uma coisa muito. Eu achei que essa preparação, né, de 3 meses, tinha uma equipe técnica espetacular, a parte, como vou dizer, o lado psicológico, né, assim, da equipe, a gente tinha muita conversa fora da quadra, a gente tinha muita união, acabou o estrelismo, entendeu? Ali tá todo mundo igual. Depois desses 3 meses de convivência, a nossa equipe estava assim super entrosada, sabe? E não tinha rivalidade entre as meninas, as estrelas lá, essas coisas assim que rolavam antes, entendeu? Eu acho que é isso que fez a diferença, né, para a gente conquistar esse título, essa parte de união, de treinamento, de preparação, porque normalmente não tem esse tempo todo, né? As seleções atuais, pelo menos as que eu sei, o treinamento não é de 3 meses, assim, antes, né, de você ir para o campeonato. Eles chamam o pessoal de fora, junta, fica um mês no máximo, acho, o treinamento, né? E a preparação foi totalmente, assim, foi completa, vamos dizer, entendeu? A parte física, a parte mental, a parte de união ali, da entrosamento da equipe, isso fez a diferença para a gente conseguir ir galgando, ganhando. Cada jogo a gente tinha uma conversa séria enfim, foi por isso que a gente chegou lá, entendeu?
A união fez a força realmente ali. Foi o coletivo mesmo que a gente conquistou, né? Com o coletivo a gente conquistou esse título, né? E o dia que a gente ganhou no final lá dos Estados Unidos, ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou quando a gente ganhou dos Estados Unidos, porque não foi a final, né? Não foi a final, foi a semifinal, Foi quarta de assim. final, acho que. Aí quando a gente ganhou dos Estados Unidos, aí o pessoal falou assim, não, é agora, né? E Espanha foi um jogaço também, e daí a gente jogou a final contra a China, né? E o jogo da China com aquela Xia lá pegando rebote, nossa senhora. As baixinhas arremessando e a Xia pegando rebote. Não tinha quem marcasse, ela tinha 2,15 m. Era muito difícil. E, enfim, a gente fez um belo trabalho, né, tático, e nossa parte física também ajudou demais até o final. E aí a gente foi conquistando, a mídia foi para lá e, enfim, é uma sensação inesquecível, única, e vai ficar na história mesmo, né? O Brasil, acho. O Brasil hoje em dia tá. Não sei, eu não consigo enxergar. Eu falo com a Duda assim, filha. Foi uma oportunidade única que a nossa seleção teve, né? É, Porque depois disso. Foi o ano que a WNBA começou, né? sim, Foi justamente o ano que eu me formei que a WNBA começou, né, a ser lançada, foi lançada, na verdade. E sim. daí as jogadoras americanas não, né, treinam direto e daí depois disso acho que não sei, por esse fato de delas, não sei, profissionalmente, né, jogando, treinando e terem essa hoje em dia é difícil, né, você pegar os jogadores da NBA, fazer né, sei lá, é bem mais difícil você ganhar, o Brasil ganhar dos Estados Unidos hoje, por esse motivo, né, por ter essa liga, né. Sim. Ah, É uma liga muito forte, né? Aí nessa competição você estava junto do lado de dois ícones do basquetebol brasileiro, Paula e Hortência. Acho que sim, é muito elas difícil são. aparecer jogadoras iguais. Acho muito difícil mesmo. Como foi a tua convivência com ela? Elas orientavam você, elas ajudavam você, conversavam, como que era? Sim, a Paula, ela é assim, ela dava força, ela dava os toques, ela era uma pessoa muito acessível, vamos dizer. Ela era muito engraçada, assim, ela sempre levava pro lado, do lado da piada, né? E assim, ela conseguia manter ali, a líder da equipe era a Paula, né? A Hortência, ela era mais assim reservada, ela era mais egocêntrica, assim, sabe? Ela interagia, mas assim não muito. A Paula era mais aberta, mais amiga, mais envolvente, sabe? Enfim. Uma gênia, nunca vi uma armadura. E nem então, ela jogava tanto de armadura como de lateral, mas A, era uma gênia. a Para ela, Paula é fora, espetacular. muito, É. muito diferente, né? Parecia que era de outro Sim, planeta, parecia que ela enxergava com a nuca, né? Porque ela é muito inteligente. ela estava de costa, você recebia a bola de frente. Visão de jogo Na dela, cesta, né? incrível. É, Ela era é. Você tinha que fenomenal. estar ligadaça, né? E eu Eu acho que jogar com ela você deve, assim, se orgulhar muito, né, de ter jogado do lado dessas duas sim, eu atletas. me espelhei muito nela. Ela, nossa, as duas ícones aí, olha, a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito com elas também, né? Sim, sim. Nessa época, a gente admirava vê-la jogar e o jeito da Paula jogar, eu admirava mais por ela trabalhar mais o coletivo, né? A Hortência era aquela que Sim. chamava o jogo e resolvia. A Definia. Paula já era mais, É. cada uma tinha seu estilo, né? Cada uma com Sim, seus sim, sim. méritos. Bom, aí passou toda essa emoção toda, veio para o Brasil. Como é que foi a recepção aqui? Olha, eu me senti uma estrela de Hollywood.
Foi muito legal. A gente chegou, a Paula falou assim, gente, a gente é campeã do mundo. Aí ela olhava para todo mundo assim, falou assim, ninguém estava acreditando, ninguém caiu a ficha. Até a gente chegar aqui no Brasil, entendeu? Porque quando a gente chegou aqui, tinha cordão de isolamento assim para chegar no ônibus e povo todo lá esperando a gente no aeroporto. Foi assim, falei, gente, olha a repercussão. E lá era diferente, né? A gente estava num país, né? Aqui o calor humano, quando a gente chegou, foi assim, bárbaro. Foi muito, assim, envolvente, muito, assim, emocionante. Foi isso que eu disse, né? A gente sentiu, mas, nossa, a gente foi conhecer o Itamar, na época, que era o presidente da República. A gente foi no Criança Esperança, junto com os jogadores que foram campeões também, né? Aí a gente conheceu todo mundo lá, aquele pessoal da Globo, os jogadores de futebol da época também. Aí a gente ficava lá no camarim, lá com eles. Aí eu falei assim, gente, como é que pode, né? Mas foram dias de glória, viu, Romildo? Foram É. sim, eu falo assim que E a eu chegada em posso casa, dizer, como é que foi? nossa, eu cheguei e já estava todo mundo lá, né? No aeroporto esperando lá. Ah, já estavam lá, né? Cheguei, estavam lá já. Foi todo mundo me Porque é receber. diferente, né, Dalila? Se fosse nos dias de hoje, as coisas já estavam tudo adiantadas no celular, né? Tava tudo no WhatsApp, já estava tudo no Verdade. Facebook. Naquela A época, gente não não, né? sabia. A gente não sabia o que nos esperava, né? Qual foi o primeiro Muito legal. contato que você teve com a família? Foi por telefone ou você esperou chegar aqui? Não, foi por telefone lá. Eu liguei para eles. Acho que quando eu cheguei no hotel, né? Depois da Imagina a emoção. festança toda lá, tinha que falar com eles, né? Meu pai, nossa senhora, meu pai era fanático, né? E Verdade. Você era foi, o foi ídolo do muito seu legal. pai mesmo. Meu pai era fã de carteirinha. Certo. Aí agora Enfim. vamos lá para outra parte agora, né? Aí você Uhum. voltou, jogou mais quanto tempo? Olha, eu já estava assim, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falava assim, eu treinei muito lá. Lá a gente treinava 6 horas por dia. A pressão era muito grande. Eu estava realmente pensando em parar antes de ser convocado, sabe? E daí, depois do que a gente passou lá na seleção, tive alguns convites para jogar e tal, e eu conversava sempre com meu pai, ele que era meu guru, meu conselheiro, né? E eu falei assim, pai, não sei se eu quero jogar, eu quero trabalhar, chega de ser atleta, não quero mais ser atleta. Aí, filha, você está muito nova, tal. Aí eu falei, tá com 24 anos, eu falei, tá, mas eu tô saturada já, não quero mais jogar. Aí, tá. Daí eu acabei aceitando o convite de Guarulhos para jogar, né? A prefeitura de Guarulhos me ofereceu. Eu tinha, eu falei assim, para não me arrepender, né? Eu vou jogar mais um pouquinho, vamos lá. Daí eu fui, joguei. Aí sabe aquele choque cultural, na verdade. Eu tive um choque cultural, porque eu estava tão condicionada lá, com a vida de lá, que eu comecei daí chegava atrasado, o técnico, às vezes, aí não tinha muita desorganização. Aí, sabe quando você começa a falar assim, não, não é mais para mim isso aqui, eu quero parar. Daí eu peguei, voltei para Curitiba. Eu voltei e falei, pai, eu joguei, acho que eu joguei um ano lá em Guarulhos, se não me engano. E daí eu voltei para cá, daí comecei a trabalhar. Aí o basquete me chamou também, porque eu me formei em zootecnia, e eu tentei entrar nesse ramo de trabalho, mas o basquete foi mais forte. Aí eu fui trabalhar na escola americana, na escola internacional aqui, me convocaram, quer dizer, me chamaram lá para uma entrevista. Eu falei, gente, mas na época não tinha o CREF, né? Daí eu falei assim, mas eu não sou professora de educação física. Não, mas eu quero que você seja coach aqui, o diretor da escola, eu quero que você seja coach aqui dos meninos e das meninas, e eu quero que você dê aula de health education, que era para falar sobre saúde, drogas, parte sexual e tudo mais. E, enfim, aí eu aceitei o convite, né, do trabalho, essa oferta de trabalho foi muito boa, eu fiquei lá 9 anos, também trabalhava como professora de inglês,
na Phil Young. E daí eu comecei a trabalhar. Parei de jogar totalmente, tipo, daí comecei, né, tipo, eu não sentia falta do basquete na época, porque eu estava precisando dar um tempo para a cabeça, né, fisicamente e mentalmente eu estava bem saturado, depois de tantos anos, né, nessa pressão. E, enfim, daí foi assim que eu parei de jogar. Parou entre aspas, né? Porque depois voltou, É, né? é, Aí começou a ganhar um monte de títulos como Master, né? Veterano, essas coisas todas, né? é, a minha Aí fase ganhou profissional, né? voltou a ganhar títulos internacionais, voltou a ganhar títulos nacionais. Como é que foi? Verdade. Como é Aí que foi a tá, eu volta? tava. Ah, tá. Daí eu tinha que fazer algum exercício e tal, para desestressar o corpo. Atleta nunca para de fazer exercício, porque senão você fica mal, né? A cabeça não funciona direito. Você precisa desestressar, o corpo tá viciado em atividade física, né? E aí eu ia bater bola, tá? Daí eu batendo bola lá, encontrei a Joyce no mercado lá, daí, Joyce, onde você tá batendo bola? Você tá batendo bola? Falei, lá na Rua do Cruz, vamos lá bater bola. Então tá. Aí a Joyce já tava, ela já jogava no Master há alguns anos já, né? E eu falei, Uhum. Danila, você não quer jogar no Master? Eu falei assim, Joyce, mas eu tô parada. Não, é só bater bola de vez em quando e correr, manter a forma, daí você vai lá e a gente junta todo mundo e vamos jogar. Eu falei, não, como é que pode ser? Como é que pode jogar assim? Não dá, a gente vai se machucar, a gente tá, já passou da idade, né? Aí a Joyce que me levou pro Master, né? Ela que foi a minha madrinha lá. E ela Legal. me apresentou pro pessoal, né, na verdade foi assim, a Joyce, ela jogava no Master, não, peraí, a Joyce encontrei com ela depois que eu organizei primeira seleção paranaense Master aqui, que o Muricy organizou o campeonato na época, foi quando acho que eu tinha 30 anos, foi em 2000, né, o Muricy organizou o campeonato brasileiro Master aqui, e falou assim, Dalila, eu preciso que você organize uma equipe do Paraná, de feminino master para mim. Porque a gente vai né, era só o clube do Bolinha, né, naquela época. O Sim. master feminino não era muito, né? Eu falei assim, bom, daí eu comecei a falar com as meninas, que eu batia bola, né, no Oswaldo Cruz, e a maioria das meninas, ninguém batia bola naquela época, né? O master feminino era super fraco. E eu tava jogando eu tava jogando com as meninas do Curitibano, né? Que a Andreinha, a Andrea Truppel, ela batia a bola no Oswaldo Cruz, né? Aí ela, Danilo, você não quer jogar? Vamos fazer um time lá no Curitibano? Falei, vamos, ué, vamos? Nossa, Curitibano, onde eu comecei a jogar, claro que vamos. Aí eu falei, lá vou eu de novo, né? Aí a Andreinha, a Deinha e eu fomos lá pro Curitibano, conseguimos iniciar o basquete master lá, né, com todas as meninas lá que joguei na época que eu jogava lá na seleção paranaense com você, a Viviane, que jogava no Bardal, a Isabel, a Aline, né, a gente começou a se encontrar, daí começamos a se empolgar e eu já jogava, né, daí eu treinava com elas e jogava pelo Rio, na verdade, né, porque a Joyce me convidou para jogar pelo Rio no Brasileiro. E daí o pessoal que jogava no Rio era o pessoal que jogava, que era o paulista que organizava o time da seleção brasileira que ia nos campeonatos pan-americanos e mundiais, né, Master. Sim. Então, assim, eu tinha que jogar pelo Rio, mas eu estava treinando com o Curitibano, né? E as minhas Curitibano eram. Aí ficou aquela pressão, eu falei, putz, eu tenho que jogar com as meninas que eu tô treinando, com meus amigos, tal. Daí eu comecei a jogar pelo Paraná, né? Aí eu saí do Rio, fui jogar pelo Paraná. E aí foi. Aí eu joguei até 2018, até 2 anos atrás eu estava jogando Master. Aí E eu os parei. títulos? E os títulos? Quantos títulos pra gente? Nossa Senhora! A gente foi campeão mundial, pan-americano, brasileiro. Conheci mais, eu viajei mais o mundo inteiro do que eu viajava quando eu era profissional. Né? Eu conheci países jogando pelo Master que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Entendeu? Então o Master para mim foi aquela fase do basquete que era só alegria, diversão
E claro que a gente tinha cobrança, né? Porque tinha que levar o título, né? Porque a gente era patrocinado na época, né? E tinha aquela responsabilidade, né? De Sim, fazer bonito dentro da quadra. Então, assim, valeu muito a pena. Então, assim, a minha fase master foi a mais divertida da minha vida, da minha carreira do basquete, né? E legal. eu só tive que parar de jogar porque o corpinho começou a falar comigo, né? E tava bem pesado. E a responsabilidade aqui, né, de cuidar da minha mãe, da minha filha, que, né, também estava começando a jogar, aí me fez, né, pensar e eu falei assim, não, eu vou ter que dar uma pausa agora. Quem sabe quando, né, mais para frente eu volte a jogar, né? Porque é muito divertido. É, assim, eu digo que é a ilha da fantasia, sabe? Quando você vai, esquece da vida e só Sim, curte as sim. amigas e joga basquete e a gente desliga, sabe? Do mundo, da realidade, quando a gente está jogando Master. Faz Legal. muito bem para o corpo e para a alma. Que E é bom. muito bom encontrar as amigas, né? Sim. E agora eu vejo sempre, né? Você trabalhando na Smelch, né? Vocês têm uns projetos de basquete ali muito bacana, um trabalho bacana que você, o Romo, faz. Eu não vou lembrar o nome dos outros professores, do Fazendinha, lá do Pinheirinho, não vou conseguir Uhum, lembrar, desculpa, uhum. sabe? Mas um trabalho muito bacana feito pela prefeitura ultimamente, tá? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, então, eu estou há 16 anos na Smelg já, né? E a gente faz tempo que está, né? A gente tem muita. Eu trabalhava sempre com os centros, né? Com a comunidade. E esses últimos anos que a gente começou essa seleção permanente, né? O Rômulo e eu, a gente conseguiu agora uma quadra lá na Oswaldo Cruz, depois que eles reformaram, para a gente juntar os talentos, para a gente poder treinar e tudo mais, e participar dos campeonatos junto com os clubes, né? A Sim, gente pega os nossos meninos, as categorias de base, né, os que têm mais talento, enfim, tem até uns que a gente acha que, né, são esforçados e tudo mais, a gente pega lá, treina eles né, lá na Oswaldo Cruz, 2 vezes por semana, e leva para jogar os campeonatos, né, junto com os atletas do CDBC, né, que eles têm, de clube do sim. Thalia, das escolas, que tem estrutura, né, há muito tempo já. E um trabalho muito gratificante, Romildo, porque a motivação que eles têm, né, de poder participar, da gente ter essa estrutura, graças à Secretaria de Esporte, né, que a gente tem o transporte, a gente tem o incentivo, né, da associação lá que ajuda a gente também. Enfim, a gente faz um trabalho com muito carinho, muito amor. A gente sabe que muda a vida desses meninos e eles nunca teriam essa oportunidade porque às vezes eles vão para os clubes e os clubes normalmente eles pegam os meninos já, né, que já tem aquela carreira desde pequenininhos, vindo, né, crescendo no escolar e tudo mais. E os que a gente tem lá nos nossos centros são os meninos de comunidade que não tem esse contato com o basquete, não tem a história, né, não tem Sim. a família não conhece o esporte. E é muito gratificante a gente poder mudar a vida desses meninos, sabe? E a gente, com certeza, faz a diferença na vida deles. Isso que é o essencial. Esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Eu lembro quando a gente trabalhava, né, em competições da prefeitura, a gente pegava aqueles placar de 6-4, 8-5, né? Não tinha esse trabalho tão assim profissional como está sendo hoje por parte de vocês, tá? Falo de vocês, de você, do Romulo e dos outros professores também, sabe? Sim, Acho isso, olha, parabenizo vocês por isso, porque hoje a gente vê atletas que vocês formam, tá? Que vão para clubes, que vão para a seleção. Olha, parabéns mesmo. Muito bom, muito bacana. Olha, a gente tem pouco tempo para falar sobre isso agora, não vai dar tempo, mas eu vou caçar o Romulo qualquer hora para fazer uma live com a gente. Aí ele isso, já completa isso.
o que você está falando Com para a gente aqui certeza. agora. Eu vou cobrar dele isso depois, tá? A gente Então, enfatiza, Danila, foca olha, mais nesse assunto. que pena. A gente tinha muito mais história para contar, né? Mais coisas para discutir, Tem. mas o tempo, é muito curto, né? Mas eu quero, antes de terminar, eu quero parabenizar você, tá? E Obrigada, dizer Ramiro. que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você também, tá bom? Não, Me lembro os você tempos faz que parte você... da minha história também, né? Você também faz. A gente Sim. tem muita história para contar, né? Eu, às vezes, falo nas lives aqui que você pulava o muro para treinar, porque você morava do Você lado do foi clube, meu né? técnico, no Três Marias, você foi meu técnico na seleção, você foi meu Ah, técnico nos Jogos Abertos. Nossa, a gente tem pois muita é, mas história juntos assim, também, né, Romildo? mas eu tenho muito orgulho de ter tido vocês, já falo também das outras que passaram pela vida da gente aí, tá? Eu tenho E orgulho de você muita fez gente que parte da minha passou história também, no viu? nosso caminho, né? Eu tenho muitas boas memórias, boas lembranças com você como técnico. Pode ter certeza, viu? Você Que fez bom, diferença para agradeço. mim. Gentileza sua. Eu vou fazer uma brincadeira com você agora, tá? Eu vou falar, vou Hum. perguntar algumas coisas para você, você responde numa palavra só, tá bom? Ai, meu Deus. Tá? Vai. Saudade. Saudade do meu tempo de juvenil. Bom Amizade. tempo. Nossa, amizade no Master é tudo de bom. Reencontrar as velhas amigas, tem muita história para contar. Muito bem, isso é verdade. Isso é bom. É muita história para contar. Basquete. Basquete é a minha vida. Sua vida. De muita gente que É, o passa por aqui basquete, nessas lives, sabia? o basquete é. Uhum. Eu tenho que Muita dizer gente. isso, porque sem o basquete eu não seria quem eu sou hoje, Romildo. É verdade, muitos de nós não seríamos quem a gente é hoje, né? Danila, Verdade. olha, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais, tá? Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder compartilhar esses momentos inesquecíveis que eu tive na minha vida e poder ter contribuído com o basquete aqui, né, no Brasil, no Paraná, e a amizade acima de tudo aqui com vocês que estão assistindo, tá? Eu considero muito e tá, realmente o basquete me fez conhecer tanta gente que foi essencial para mim. E muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês e poder trocar, fazer, né, ter essa troca com vocês de carinho, de emoção, e eu estou sentindo vocês aqui. Isso Que é muito bom, importante e vai marcar. Obrigado pelo convite, amigo. que bom, que maravilha. Mata minha curiosidade, por onde anda o Rodrigo? O Rodrigo está em Curitiba, parou de jogar, mas ele tá por aí. De vez em quando ele bate uma bolinha. Ele está muito É? nervoso, não pode jogar mais. Tem problema de coração, não pode jogar basquete mais. Sério? Que É, pena, né? Mas faz parte, mas foi um grande jogador também, em todos os é, sentidos, como jogador e com, tamanho também muito grande, né? com certeza. O Rodrigo foi um grande pivô, fez muita diferença aqui no Paraná, Transmite para né? sua mãe um grande abraço meu, Mando tá? sim. Às Obrigada, vezes eu Romildo. vejo ela no ginásio, eu fico muito orgulhoso, Ela porque é minha desde o tempo que parceira. você pulava o muro para treinar lá com a gente, a tua mãe estava sempre junto, era É, treinamento, era jogo. Seu pai, então, meus nem se pais, fala, né? meus pais Então, a foram gente, essenciais, na na minha vida realidade, assim, esportiva. você fala assim que eu fiz parte da sua vida, sua família fez parte da minha vida, tá? Verdade. E eu Você fez agradeço parte. muito a Deus por ter conhecido gente como você, tá? Você e tua Obrigada, família Romildo. são maravilhosos, tá? Eu agradeço em nome da Lib, mais uma vez. Desculpe se eu falhei em alguma pergunta, se eu esqueci alguma coisa, mas Imagina! é que Não, foi a idade já ótimo, foi não ajuda mais, perfeito. querida. Não, foi ótimo. Obrigado por tudo, Tá viu? bom? Um Que é abraço isso, em querida. todo mundo aí, tá? Beijo no seu Abraço, coração. Romildo. Obrigado a todos que participaram da live. Beijo.